A paz do Senhor. Meu nome é Neire Alves e mais uma vez estou aqui para falar a palavra de Deus. Sei que é um pouquinho tarde da noite, mas você pode parar um pouquinho para escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá descanso para a alma de todos nós. Aqui estou para falar uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança, de amor. E estou aqui para falar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de poder, o Evangelho que transforma vidas. E estou aqui para falar que o Evangelho de Deus é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E aqui estou. Vou só dar uma ligadinha aqui, bem rapidinho, só um momento. E aqui estou para proclamar o Evangelho de Cristo, sabendo que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Fala uma palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Quem conhece a palavra não anda na escuridão. Nosso adversário peleja contra todos que abre a boca e confessa que Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo. Ele veio para quebrar as correntes malignas, invisíveis, que cercam o homem. Aqui estou nesta porta aberta para pregar o Evangelho de poder, libertação, que transforma o mais vil pecador. Sei que o inimigo de nossa alma não dorme, mas o nosso Deus é o nosso guarda fiel e peleja por nós. Abre a porta do teu coração e escute a mensagem de Deus para a tua vida. E hoje, meus amados irmãos, meus amigos de perto, meus amigos de longe, meus amigos do Face, né? A qual eu vejo as publicações de vocês também veem as minhas publicações. Hoje eu estou aqui para falar sobre as armaduras de Deus. Não tenho nenhuma capacidade, porque a nossa capacidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Espírito Santo de Deus, nesse momento, me encoraja, nessa hora da noite, para ministrar a palavra. Isso me faz muito feliz. Olha, eu acredito que não existe outro lugar onde eu possa estar. O lugar mais ideal neste momento para a minha vida é aqui. Porque a palavra de Deus dá assim sossego, dá tranquilidade para a alma. E para ti que está do outro lado, que vai escutar uma palavra, uma mensagem de fé, uma palavra de poder, uma palavra de ânimo, uma palavra hoje de conquistas. Porque hoje a palavra que eu vou falar, que não é minha, a palavra é do Senhor, que está escrito nesse livro santo e poderoso. E hoje nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. Assim, é algo muito tremendo, é algo muito forte. Então, quando nós falamos sobre a armadura de Deus, né? E a gente pensa assim, nossa, que armadura é essa? As armaduras de Deus são armas, mas são armas invisíveis. O homem, ele tem as suas armaduras de defesa. O homem, muitas vezes, usa armadura até pesada. Usa até mesmo a faca, usa até mesmo um revólver, mas o cristão, as armaduras do cristão é totalmente diferente das armaduras que o diabo usa lá fora. As nossas armaduras são dadas pelo nosso próprio Pai, que está lá no céu. E nós vamos começar aqui falando em Efésios, capítulo 6, versículo do 10 até o 20, que fala o seguinte: Nós, demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Efésios, quem tiver uma Bíblia é sempre bom conferir. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. O título dessa mensagem é a armadura de Deus. E tem assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, glória a Deus por essa palavra tão forte, uma palavra tão poderosa. Oi, Vânia. A Vânia é minha vizinha, tá do outro lado da parede. Aqui estou para falar sobre essa mensagem que eu achei assim muito forte, que é sobre as armaduras de Deus. Nesse mundo que jaz do maligno, né? Mas nós sabemos que o nosso Cristo, ele venceu o maligno, para que a gente pudesse vencer. E o nosso Deus, ele também quer nos equipar com suas armaduras. E nós vamos aprender agora, nessa noite, como usar essas armaduras. E como são essas armaduras. Porque eu fico pensando, o mundo tá aí, destroçado. É gente se suicidando, é gente matando por causa de celular, é gente fazendo as atrocidades. Tem hora que é bom você nem assistir a televisão, nem o jornal. Porque senão a gente só fica dando ibope para Satanás. Porque Satanás faz as atrocidades dele, o povo sai publicando o que ele faz, e ainda faz ibope porque ele está fazendo as atrocidades. Então nós vamos começar aqui. Bem, Deus quer nos equipar com as armaduras para uma guerra. Quando um soldado ele vai para uma guerra, ele precisa o quê? Tá com suas armaduras, todo equipado. Mas tem outro detalhe, ele tem que ir com coragem e com força e com fé, que ele vai vencer aquela guerra. Porque se ele for com medo, aí o bicho pega. Então nós temos que todos os dias pedir a Deus, logo bem cedo. Pai do Senhor, irmão Valmir, bem cedo você já pode pedir a Deus que coloque as suas armaduras. Porque você nunca sabe naquele dia o que é que você vai enfrentar. O que é que o inimigo está preparando para a tua vida. E essas armaduras que Deus quer te dar são armaduras invisíveis. Lembre-se que nós que somos cristãos, nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. Nós vivemos em busca de algo que nós nem estamos vendo. Mas isso é o Espírito Santo que coloca em nós essa fé. E a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você que está do outro lado, né? Se hoje você não teve tempo de ler a sua Bíblia. Se hoje você não escutou um testemunho. Se hoje você não foi para a igreja. Está aí o momento ideal. Eu estudei, eu orei, não sou capaz, sei que tem muita gente capaz. Mas eu gosto de anunciar o evangelho de poder. Esse é o evangelho que transforma vidas. Então, devemos armar-se para a batalha. E é uma batalha invisível. Lembrando que a nossa luta não é contra seres humanos. Em hipótese alguma, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra espíritos imundos, nas hostes espirituais da maldade. Eles estão a qualquer momento para atacar a mim, atacar você. E ele ataca de toda maneira. Ataca por inveja, ataca com mentira, ataca condenando, ataca com calúnias, ataca até no meio da rua, pode
pode atacar também. Aconteceu algo, né? Agora recente, que está no grupo da igreja, que um irmão, que não é da nossa igreja, mas é irmão do nosso irmão lá da igreja de Nova Assunção, que ele saiu de casa e de repente foi assaltado e ele reagiu. E aí o ladrão tirou a vida dele. Então eu fico pensando, né? Esse ladrão estava cheio de quê? De Deus? Do Espírito Santo de Deus? Não. Ele estava cheio de demônios que fez ele agir, porque ele foi roubar, que isso não é da vontade de Deus, ninguém roubar nada de ninguém. Seja carro, seja celular, seja o que for. E ele saiu para roubar. E ali foi uma pessoa da igreja e a pessoa reagiu. Aí a gente pode dizer assim, mas o irmão não era para ter reagido. Meus irmãos, eu já fui assaltada. E eu sou uma pessoa muito calma, assim as pessoas dizem, né? Mas eu reagi, eu segurei a bolsa. Porque nessa hora, a gente nos desconhece. A gente não sabe como é a nossa reação. E o irmão, eu não sei o que foi que foi roubar dele. E de repente, esse caso foi ontem, e ele morreu. Para você ver como o mundo jaz do maligno. Então, todos os dias, nós devemos acordar, dar logo um glória a Deus e aleluia para afugentar logo tudo de ruim que está perto da gente. Porque às vezes até durante a noite o inimigo quer penetrar em nossos sonhos e pelejar contra o nosso espírito. Então, que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra espíritos imundos que se levanta contra o governo de Cristo. Grande é a peleja, mas nosso capitão é Jesus Cristo. E nosso capitão já venceu a guerra por nós. E o nosso capitão já deixou as nossas armaduras. As nossas armaduras nós temos apenas que usar. Devemos pedir a Deus como é que usa essas armaduras. Porque é tudo muito oculto, muito invisível. É um mistério, é uma busca. A palavra de Deus é um mistério, assim, é algo que você tem que buscar. É um poço, é um baú profundo. Quanto mais você vai cavando, mais você vai descobrindo as coisas de Deus para a sua vida. Muitas pessoas já fracassaram na guerra espiritual por desconhecer nossos aliados espirituais. Muita gente já fracassou, muita gente sucumbiu, tem soldado ferido, sim. Porque os aliados, nós devemos ver quem está. A nosso favor está Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas existe do outro lado seres, demônios invisíveis que pelejam contra nossas vidas. Um dia eu estava dentro de uma igreja, eu vi quando uma pessoa saiu totalmente endemoniado. E aquela pessoa dizia assim, eu sou cavalo do diabo. Aquela pessoa não era cristã, ela estava visitando a igreja. Isso aconteceu em São Paulo. Eu estava bem próxima dessa pessoa, essa pessoa estava do outro lado, um corredor pequeno, estreito, e ele estava ali. E ele saiu até o púlpito pedindo para que o irmão se calasse. E o homem saiu todo torto. Tudo torto que nem um cavalo. Ele não colocava as suas mãos no chão. Só as pernas se saiu como um cavalo e dizia que ele era cavalo do diabo. Para você ver como existem essas coisas ocultas. Que muita gente tem medo de escutar. Tem medo, não quer saber nada dessas coisas. Mas nós devemos saber sim. De todas as coisas. Tudo que o nosso papai nos revela, as coisas visíveis e invisíveis, que está na palavra de Deus, nós devemos acatar, devemos receber, devemos nos guardar. Devemos travar uma luta bem sucedida. Precisamos tomar posse das armas de Deus. Não há como combater os principados e potestades, as forças espirituais do mal em nossa própria carne. Por isso, a armadura de Deus nos foi dada e somos ordenados a nos revestir dela. Não adianta você querer lutar com esses seres com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Você tem que se revestir das armaduras de Deus, que nós vamos já aprender sobre elas. A armadura de Deus são 6 poderosas armas. São defesas contra o maligno, que é a verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus,
o evangelho de paz e o capacete da salvação. Para que as 6 partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, precisamos orar em todo o tempo no Espírito, vigiar em tudo no Espírito, vigiar com toda perseverança e fazer súplica por todos os santos. A gente não deve orar só por nós, a gente tem que orar também por outras pessoas. A oração lubrifica cada arma. Ele revelará cada golpe e cada ação que você deverá dar no inimigo das suas almas. Então, meu irmão, se tu tá orando pouco, se tu quase não tá orando, vai se ajoelhando, começa falando uma palavra, depois uma frase, vai orando, 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 até você sentir aquele prazer enorme de conversar com Deus. Porque essas armaduras, elas são lubrificadas com a nossa oração. Então nós precisamos ter contato com o nosso Criador, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. A primeira arma que está escrito é: cingir-se com a verdade. Estais firmes, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que liberta. Sem a verdade não há libertação. Quando Jesus falava, ele dizia: em verdade vos digo. Você nunca escutou nenhum outro homem falando assim. Só Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele falava: em verdade vos digo. O inimigo de nossas almas, ele detesta a verdade. Por que ele detesta a verdade? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele engana as pessoas com mentira. E as pessoas preferem mais acreditar nos enganos deste mundo do que na palavra viva e eficaz. A verdade é um golpe para o inimigo de nossas almas, para o diabo, para o Satanás. Quando você fala a verdade, custe o que custar, você tem que falar a verdade. Mas tem gente assim: mas se eu falar a verdade, as coisas pioram para a minha vida. Fale a verdade, confie em Deus, fale sempre a verdade. Eu, no meu trabalho, algumas vezes alguém disse assim: Neire, faz assim, fala assim. Eu disse: não, vou falar não, vou falar a verdade. Neire, assina aqui, faz de conta que tu foi. Não, deixa pra lá. Deixa eu ser punida, já que eu não fui, deixa eu ser punida. Então, assim, nós devemos ter coragem de falar a verdade. A verdade é uma defesa. Quando você fala a verdade, ai meu Deus, mas se eu falar a verdade, o que a pessoa vai falar, o que as pessoas vão dizer ao meu respeito? Nós devemos sempre falar a verdade. Nós não devemos ter medo. Se a gente trabalha em algum lugar, a gente cometeu alguma coisa errada, a gente vai até o patrão. Olha, eu fiz assim, eu quebrei, eu não prestei atenção, eu não soube fazer. Pronto, você se livra, porque você falou a verdade. A verdade. E tem mais. Se a pessoa mente por besteira, então, meu filho, quando for uma coisa muito grave, a pessoa vai mentir na maior. E para Deus não existe mentirinha nem mentirona. Nem pecadinho, nem pecadão. Então, assim, se uma pessoa rouba R$1, se ela vê uma cédula de 100, ela vai lá. E ela vai pegar aquela cédula de 100. Então, assim, devemos sempre falar a verdade. A verdade é uma defesa. Quando a verdade chega, o inimigo bate em retirada. Porque depois da verdade não tem outra coisa. É a verdade. Devemos resistir o diabo e ele fugirá. Não devemos, em hipótese nenhuma, correr. Se você correr, não dá para correr. Você tem que resistir, mas você só pode resistir com as armaduras de Deus. E tudo isso é algo muito espiritual. A verdade é a base para uma vida de vitória. A Bíblia nos diz que Satanás é o pai da mentira. Devemos aceitar os ensinamentos de Cristo e andar na luz. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. O maior golpe baixo do inimigo é a mentira. Então,
Nós vamos golpear o inimigo com a verdade. Devemos ter um relacionamento íntimo com as Escrituras. Isso significa ter as palavras de Deus bem perto, na nossa boca e no nosso coração. Eu vou repetir, que eu achei isso muito importante, ó. Isso significa ter as palavras de Deus bem perto da nossa boca e no nosso coração. Como diz em Deuteronômio, né? Que fala, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho, a palavra tem que estar perto de nós. E nós devemos também falar para os nossos filhos. A segunda armadura de Deus é vestir-se da couraça da justiça. Eita, essa arma que eu achei assim incrível. Bem, todas as armas que Paulo falou através do Espírito Santo de Deus, porque Paulo, ele estava preso, mas mesmo preso, ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre. Ele mandava cartas para a igreja, as cartas nós até lemos hoje em dia, e Paulo, ele via todas as armaduras dos soldados romanos. E o Espírito Santo ali na vida de Paulo fez ele escrever sobre as armaduras, mas as armaduras espirituais. E ele falou assim, que a segunda armadura é vestir-se da couraça da justiça. A couraça da justiça nos torna espiritualmente mais fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado e a mentira do diabo. Aí a gente pensa assim, quer dizer que a segunda armadura é a justiça, a primeira é a verdade. Aí eu fico pensando, os homens se acham muito justos, mas os homens não são justos. Deus, ele é justo. E Deus, ele nos justifica através do sacrifício de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos justificados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nunca nós devemos dizer que nós somos melhores do que aqueles que estão lá no presídio. Daqueles que mataram, que roubaram, que estruparam, que fizeram tantas barbaridades. Nós não somos melhores do que eles, não. Por quê? Porque a justiça do homem é um trapo de imundícia. Sabia que é um trapo de imundícia? O homem às vezes é justo quando é para defender a ele, a família dele. Aí ele é justo. Mas às vezes, se ele souber que é o filho dele que vai ser condenado, se ele souber que o filho dele que fez alguma barbaridade e que vai ser, como é que se diz, decapitado. No caso do Brasil não, né? Que nós não temos aquela sentença de morte. O homem salvaria seu filho. Por isso que nossa justiça é assim, é bipolar, depende da situação. Então assim, nós devemos a cada dia estar justificados no que Cristo fez. É Jesus que nos justifica. A nossa justiça, meu Deus do céu, é uma justiça falha. Uma justiça muito falha. A justiça do nosso país ou a nossa própria justiça. Mas a justiça de Deus, ela é verdadeira. Quando Jesus liberta, ele liberta mesmo. Não interessa o que a pessoa fez. Pode ter matado 10, pode ter matado 20. Mas quando Jesus liberta, o mundo todo pode condenar. Mas quando somos justificados com Cristo, podemos dizer dessa forma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que quando as pessoas vão lá no presídio para pregar o evangelho àquelas pessoas que estão lá, que fizeram barbaridade, e quando os irmãos chegam lá e dizem assim, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus justifica, que Deus te ama, aquelas pessoas ficam assim, mas como? Como Deus me ama? Se eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida, como? Mas Jesus falou que ele veio, sabe para quê? Não veio para os sãos, não. Os bonzinhos, não. Ele veio para os doentes. Ele veio para aquelas pessoas que reconhecem que depende de Deus para tudo na vida. Porque tem pessoas que dizem, eu já sou bom, já sou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato,
eu dou minhas ofertas. Meu Deus do céu, quem nos justifica é o sangue de Jesus Cristo. O que nos justifica é a pessoa de Jesus Cristo. O que nos justifica é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, o Cordeiro vivo. A couraça da justiça de Deus protege o nosso coração da justiça de Deus, pois a nossa justiça é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Ele é o justo juiz. Ele quer o inimigo das nossas almas, ele quer atacar nosso coração, nossos sentimentos. Ele quer nos condenar, sabia? Certo que quando uma pessoa que faz um monte de barbaridade, ele aceita Jesus, ele não tem como voltar ao tempo para fazer tudo certo. Mas se ele se arrepender, e Deus vê que aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados, Deus, ele é o justo juiz. Ele perdoa. Ele perdoa a mim, perdoa você, ele perdoa qualquer um que se arrependa dos seus pecados. Sim, novamente eu digo, realmente não tem como voltar atrás e fazer o certo. Agora, mesmo que, agora fez tudo de errado, é crente, é bonzinho, muita gente vai condenar. Mas nós podemos dizer, e as pessoas que são libertas podem dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque aquela morte na cruz foi para todos que se arrependem dos seus pecados, que necessitam de Deus. Outra coisa. Por isso devemos guardá-lo, porque dele procede as saídas da vida. Nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar ele de tudo que o inimigo tenta colocar de errado. Devemos pensar coisas boas, coisas lá de cima. Precisamos viver uma vida cristã, amar a Deus acima de todas as coisas, dar prioridade a Deus e vencer o diabo com uma vida pessoal e defendendo contra os dados inflamados do inimigo de nossas almas. Como usar essa arma da justiça? Se arrependa de seus pecados e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, ele apaga a injustiça do pecado do nosso coração por amor a Cristo Jesus, que está à direita dele, intercedendo por nós, que há mais de 2000 anos atrás, morreu lá em Jerusalém, de braços abertos naquela cruz, que naquele mesmo momento ali da morte dele, alguém estava dizendo assim, olha, foi tão bonzinho, ressuscitou, curou as pessoas, e agora está na mesma situação nossa. Mas o outro ladrão, que a gente não sabe nem o que foi que ele fez da vida, né? Falou assim, lembra de mim quando entraste no paraíso? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, Cristo reto, o Cristo liberto, liberto não, porque ele sempre foi liberto, né? O Cristo santo, o Cristo puro, ele estava ali já salvando o miserável pecador ali naquela cruz. Vamos para a nossa terceira arma, é o Evangelho da Paz. Nós, como cristãos, devemos levar o Evangelho através da palavra de Deus. Nossos pés devem ser guiados pelo nosso mestre. O diabo, ele não quer que anunciamos a palavra de Deus. Então, o diabo, ele não quer que você anuncie a palavra de Deus. Ele não quer, porque a palavra de Deus liberta. Porque a palavra de Deus é verdade. Porque a palavra de Deus faz com que o ser humano novamente tenha uma comunhão com Deus. Tenha novamente uma ligação com Deus. Então, nós devemos anunciar. Porque Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse que esse evangelho, aliás, Paulo falou que esse evangelho, ele tem poder. Mas fique sabendo que é fácil anunciar o evangelho de Cristo. Você acha que é fácil eu estar aqui pregando a palavra de Deus? Não é. Mas o Senhor tem misericórdia de mim, aí me dá força. E eu venho aqui
falar a palavra de Deus, tem retaliações, porque o inimigo não quer que eu esteja aqui. Então, assim, o inimigo não quer que a gente anuncie. Porque quando a gente anuncia o evangelho de Cristo, nós estamos entrando no território inimigo. E o território inimigo é cheio de bombas. Sim, o território inimigo é cheio de mina, a qualquer momento pode explodir. No território do inimigo você tem que ir bem preparado. Você tem que conhecer bem o evangelho de Cristo. Você tem que ler, entender. Você tem que falar com fé, com esperança, com convicção a palavra de Deus. Porque é o território inimigo. Muitas vezes a gente não tem coragem. Lembra de Jonas? Jonas pegou a embarcação e foi para Tarsis. Às vezes dá vontade, sim, da gente... Às vezes dá vontade de a gente ir para Tarsis e não pregar o evangelho. Mas Jesus nos chama para pregar nas praças, na rua, pela internet, que é uma porta aberta. Não fechar essa porta, né? Eu fico pensando assim, enquanto essa porta estiver aberta, estamos aqui falando a palavra de Deus. Tem lugares que as pessoas não podem ter uma Bíblia. As pessoas não podem nem ter acesso à internet, não podem nem falar de Deus. Mas aqui estou para falar a respeito de Deus. Isso me faz muito bem a minha alma. E faz bem a tua alma também, tu que está escutando. Então, realmente, você falar a palavra de Deus no território que é do inimigo, porque o mundo jaz do maligno, né? As pessoas às vezes não vão gostar. O inimigo vai atacar. O inimigo vai retroceder o que você vai falar. Mas nós vamos conquistando o impossível pela fé, né? Nós vamos avançando. O diabo, ele não quer que anunciemos a palavra pela praça, pelas ruas, pelas faculdades, nem tampouco por canais da internet. Ele é o inimigo número 1 de Deus. Ele também se torna nosso adversário quando confessamos o nome de Cristo. Então, o inimigo de nossas almas, ele é o inimigo número 1 de Deus. E quando nós confessamos o nome de Cristo, ele também fica sendo nosso inimigo. Você pode dizer assim, mas nele, eu não tenho coragem de falar a palavra de Deus para outra pessoa. Não se preocupe, porque até de boca fechada a gente também fala o evangelho. Porque o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas próprias palavras. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado, mas o evangelho traz esperança para todos. O evangelho de Deus é boas novas. Como diz as escrituras, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos. Então, Jesus que falou essas palavras, né? Porque Jesus veio para libertar, para transformar, para salvar, para dar saúde às pessoas e para dar acima de tudo a salvação, né? Para dar a salvação eterna. E como usar essa arma? Evite a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Como você vai usar essa arma do evangelho da paz? Onde você estiver, você promova a paz em qualquer situação. A quarta armadura é o escudo da fé. Aí a pessoa pensa assim, o escudo da fé é um escudo mesmo de metal. Não, não é um escudo, não é algo tudo invisível. As armaduras de Deus é a fé, a justiça, a palavra de Deus, o capacete da salvação. É tudo no reino espiritual. Então, assim, com o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, mas você confia. O inimigo, às vezes, vou beber um pouquinho de água. O inimigo, ele quer colocar dúvidas
Tá aí, eu tô vendo a irmã Miriam Moraes, ela tá assistindo nesse momento, essa mensagem de fé e de esperança. Ela passou por um momento muito difícil na vida dela. A filha dela estava com uma doença muito grave. E ela venceu pela fé que ela tem na palavra de Deus. Com certeza, o inimigo da alma, quantas vezes quis colocar dúvida no coração dela. Mas ela estava com a esperança e confiança no que a palavra de Deus diz. A fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir é a palavra de Deus. E a fé é algo assim, nós que servimos a Deus não é nada por vista, é por fé. Nós cremos que um dia nós vamos morar nas mansões celestiais, nós não estamos vendo com esse olho nu, mas os nossos olhos espirituais vê essa mansão para nós. Então, o inimigo das nossas almas, ele vem com seus dados inflamados. Os soldados romanos, eles lançavam setas. As setas muitas vezes iam com fogo, na ponta da seta ia com fogo, porque quando acertasse ao soldado, o soldado até ia se queimar, ia pegar até fogo. Mas o que acontece? O inimigo de nossas almas, ele vem com dados inflamados. Esses dados inflamados contra a nossa fé, porque ele quer colocar dúvida. Por isso, nós, como soldados de Cristo, precisamos estar unidos. Todos ali, porque nós juntinhos ali, com o nosso escudo da fé, vai ajudando um ao outro. Como a irmã Miriam Moraes, com certeza ela teve muita palavra de ânimo, de fé, de esperança. Ela não estava só. E ali ela teve grande vitória. A irmã está assistindo, aí ela teve tanta vitória, a filha dela foi curada, a filha dela já está casada e que Deus abençoe grandemente. Então nós como soldados precisamos estar com nossos escudos, assim, um pertinho do outro, porque nós vamos ajudando outros, porque são muitos os dados inflamados do inimigo para colocar em dúvida a nossa esperança. Em 2 Coríntios 10:4 está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós devemos ter muito cuidado naquilo que o inimigo quer colocar na nossa mente. Porque o inimigo ele quer colocar coisas erradas na mente do ser humano. O inimigo coloca pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de confusão. O inimigo ele quer colocar essas coisas. Mas a nossa mente ela tem que estar voltada para Deus. A gente tem que estar confiante. A gente tem que estar com fé. Que a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira. Essa palavra, ela é toda verdadeira, de Gênesis e Apocalipse. Nós devemos crer nela. Ah, mas eu só creio em algumas coisas e outras coisas não. Você deve ler, você deve pedir, você ore antes. Peça discernimento ao Senhor, que Ele vai te dar esse discernimento dessa palavra. Porque o inimigo de nossas almas, como eu falei agora, né? Como está dizendo aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. E essas destruição de fortalezas são coisas que querem destruir a nossa alma. São coisas que querem afetar o mais íntimo do nosso ser, dos nossos corações. Não pense que é normal uma pessoa sair por aí e matar outra pessoa. Não pense que é normal um ser humano sair por aí e maltratando animais, maltratando crianças, roubando, mentindo. Isso não é coisas de Deus.
Isso são fortalezas do inimigo, que as pessoas não estão com as armaduras de Deus para se defender. E como usar essa armadura? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Leia os evangelhos. Sabia que tem um evangelho de Mateus, de João, Marcos, Lucas? 2 dias. Tem evangelho em 2 dias, dá para você ler. Se você ler 10 capítulos, depois mais 10 capítulos, tem evangelhos que são poucos capítulos. Você tem que ler pelo menos uma vezinha no ano. Agora vamos para o capacete da salvação. O capacete guarda a cabeça. A confiança na salvação também guarda nossa mente e nossos pensamentos. A cabeça comanda o corpo. O capacete guardará a sua mente de ser atingida por outro evangelho. Então, você tem que ler o evangelho de Jesus. Você tem que ler. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento. Ou então se aproxime perto de alguém, me explica sobre isso, meu Pai, sobre o teu evangelho. A salvação em Cristo Jesus. O que é isso que tantas pessoas falam sobre a salvação em Cristo Jesus? Você tem que entender sobre a salvação, porque a salvação é um capacete. Se uma pessoa vier falar alguma coisa que não é verdade sobre a salvação em Cristo Jesus, você não pode crer. A Bíblia diz que se alguém falar outro evangelho que não seja esse que está escrito aqui, seja anátema, não confie. A Bíblia diz, se uma pessoa for falar outro evangelho, se for falar sobre a salvação de Cristo Jesus, que não seja esse, pode vir até um anjo de luz, mas você não deve acreditar, porque o que Jesus Cristo fez já foi selado. A Bíblia, ela se divide no Novo e no Velho Testamento. O Novo Testamento é o ministério de Cristo Jesus. É a salvação que Jesus Cristo veio, o Salvador do mundo. As pessoas às vezes falam muito Salvador do mundo quando é o final do ano. Mas nós devemos ter esse Salvador na nossa vida de janeiro a dezembro. O capacete da salvação. Nós somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para perverter. Porque o inimigo das nossas almas quer perverter o que é certo e o que é correto. Então assim devemos guardar nossa mente. Se a nossa mente estiver guardada com o evangelho da paz, com essa salvação em Cristo Jesus, pode vir as setas malignas do inimigo, mas a nossa cabeça já está cheia de Cristo, está cheia de Deus. Eu comparo assim, o nosso globo terrestre tem uma atmosfera. Quando vem um meteoro, o meteoro explode antes de chegar no nosso planeta. Do mesmo modo, as setas do inimigo, as setas malignas, as dúvidas que ele quer colocar no nosso coração, ela tem que ser dissipada. Quando elas chegam até nós estamos tão guardados pela salvação em Cristo Jesus, que é dissipado qualquer dúvida que o inimigo queira colocar em nossas vidas. Como usar o capacete da salvação? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação em Cristo Jesus. E vou deixar esse versículo lindo para você. Um versículo da palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nós devemos pensar, guardar muitos versículos da palavra de Deus aqui na nossa mente. Quando o inimigo vier com seus sofismas com seus enganos, com as suas mentiras, não entra na nossa mente. Não pode entrar. Então, para concluir, quero dizer, fazer um pequeno resumo bem rápido, que as nossas armaduras,
As nossas armaduras são diferentes das armaduras do homem. O homem lá fora vai nos tabefe, vai na mentira, vai no palavrão, vai no roubo quando quer alguma coisa. Mas as nossas armaduras, que são as armaduras de Deus, é a verdade, é a justiça, é o evangelho de Cristo, é a fé, a salvação e a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque. Você sabia? Que é com a espada, com essa espada aqui, mas é uma espada assim que a gente vai usar igual soldado? Não. É a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra aqui, ela transforma o mais vil pecador. Essa palavra aqui é luz para o nosso caminho. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. Arma maior não há, não existe arma maior do que essa. Através dela vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja a prosseguir. Alimente-se dela todos os dias. Para a armadura de Deus funcionar adequadamente, precisamos orar em todo o tempo no Espírito, vigiar com toda perseverança e fazer súplicas por todos os santos. A oração é a chave que lubrifica todas as armas. Então nós devemos orar, pedir a graça de Deus, pedir entendimento sobre esse livro aqui. E também nós devemos orar não só por nós. Devemos orar pelas pessoas da nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, pelos nossos vizinhos, por qualquer pessoa. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos, amar até mesmo os nossos inimigos. Não é uma coisa fácil, né? Mas através dessa palavra, tudo é possível ao que crê. E eu vou concluir esta mensagem orando. Vamos fechar os olhos e fazer uma pequena oração. Ó Pai, Santíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, Criador da terra. Ó Pai bendito, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas e nos ensina, Senhor, a cada dia a nos armar com as Tuas armaduras, Senhor. Nos defende desse mundo, esse mundo jaz do maligno, mas a Tua palavra diz, ó Pai, que Jesus diz que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse de todo o mal. Senhor, nos guarda, ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, usar a cada dia as armaduras de Deus, não as armaduras humanas. Ó Pai, segura na minha mão e abençoa, Senhor, as pessoas que escutaram essa mensagem, que estão do outro lado também, Senhor, escutando essa mensagem de fé, de esperança e de poder. Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e ela nos aviva. Em nome de Jesus, que faça essa oração e já te agradeço por tudo. Amém. E até outro dia, meus amados irmãos. Uma boa noite em Cristo Jesus. Que vocês tenham uma noite bem tranquila, um sono bem reparador. Amém.